amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor especial no ar. Dessa vez a gente recebe Diogo Bueno, candidato à vice-presidência do Fluminense na chapa Fluminense Unido e Forte, junto com Kaká Cardoso. Saudações tricolores, Diogo, uma honra ter você aqui. Enfim, vamos bater um papo para apresentar, conversarmos sobre suas ideias, suas perspectivas, enfim, fala sobre o Fluminense. Claro. Boa noite, Paulo. Muito obrigado aí pela gentileza, pelo convite. Boa noite, torcida tricolor. Boa noite àqueles que seguem o Panorama Tricolor. É uma honra aqui estar sendo convidado pelo Paulo Andel e o Paulo Andel também dando esse protagonismo aqui a um vice-candidato que pretende com o Kaká implementar um trabalho aí após o dia 26 de novembro, na ocasião do pleito das eleições do Fluminense. Muito obrigado, muito boa noite a todos. É isso. Depois de um momento policial, por alguma circunstância ocorrida nas imediações da Cruz Vermelha, Casa Vieira Soto, Diogo, como é que começa o Fluminense para você? Fluminense da tua infância, a hora que você olha para o Fluminense e fala, cara, tô apaixonado por esse time. A primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu tinha 3 anos de idade, né? Então o Fluminense começa dentro da minha casa, com a paixão da minha família, a paixão do meu pai, a paixão do meu avô. E o Fluminense é assim, só para vocês entenderem. Qual é o horário do almoço de domingo? É antes ou depois do jogo do Fluminense? Então o Fluminense é tão relevante nas nossas vidas, na minha casa, e assim o é hoje. Eu tenho 2 filhas que são tricolores também, já contagiadas. É assim, a que horas nós vamos almoçar, como é que é o final de semana, no sábado ou no domingo a gente vai sair, a que horas? Então o Fluminense é uma marca relevante da nossa vida e da vida de todo mundo que me acompanha, que participa comigo no meu entorno familiar e de amizade. Diz pra mim o seguinte, teu ídolo de infância. Eu sou da década, hoje eu tenho 35 anos, eu sou um pouco da década perdida, tá certo? Então não podia deixar de ser o Renato Gaúcho com aquele gol de barriga no Flamengo, aos 41h15 no Maracanã em julho, que eu estava lá com meu pai. Foi tão bem como não ser o Renato com gol de barriga. Ou seja, você tinha 10 anos na ocasião. Eu tinha 14 anos. Você viu o maior jogo da história do Maracanã, não tenha dúvida disso. Eu acompanho há 40 anos, igual aquilo, não vai ter nada parecido. Você teve aquele jogo componente assim, de componente de emoção. O Fluminense faz 2-0, o Fluminense chove no Maracanã, você tem um empate daquele time lá da Gávea, que eu não gosto nem de falar o nome, e a gente teve aí depois aquele gol de barriga que saiu todo mundo do Maracanã achando que tinha sido do Ailton, mas na verdade a gente foi saber depois que tinha sido um gol de barriga para coroar, né? Coroar aquela noite, aquela tarde, quase noite magnífica, né? Um jogo às 17 horas, que era um jogo clássico no Maracanã. Então não tem como não ter sido o Renato. Não dá para não ficar feliz numa situação dessa. Eu já faria uma pergunta de teor político encaixado a isso. Pela sua expressão, então, em caso da eleição da sua chapa, o time da Gávea será tratado como time da Gávea. Será tratado como time da Gávea, a gente vai ter toda a relação cordial que um dirigente precisa ter, toda a relação institucional com qualquer outro clube, mas ele será tratado como time da Gávea. Vamos convocar a torcida do Fluminense sempre ao Maracanã para jogar contra o time da Gávea. Até porque eles têm o nosso nome no hino, então a gente já está sendo mencionado por eles lá. Já está no pacote. Deixa eu aproveitar, Diogo, também te perguntar o seguinte. Quando a gente fala de Gávea, enfim, brincadeiras à parte, estamos falando do Flamengo, vem um assunto que é de muito interesse da torcida do Fluminense e que tem sido discutido, inclusive, pelo candidato Kaká Cardoso, até em recentes posicionamentos públicos, e naturalmente você o acompanha. Eu queria a sua palavra a respeito. É a questão do Maracanã. O Fluminense nos últimos momentos tem passado muito por grupos que defendem a construção de estádios, grupos que falam do retrofit das Laranjeiras, e o Maracanã, que é para muitos o principal palco do Fluminense, não pode ficar, essa discussão não pode ficar alheia à torcida do Fluminense. Então eu queria saber o seguinte, o candidato Kaká já se posicionou no sentido de que o Maracanã é a casa do Fluminense e o Fluminense tem que fazer de tudo para preservar esse espaço. Naturalmente você vai ratificar as palavras, eu creio, mas eu queria ver a tua palavra em relação a isso. O teu sentimento sobre o Maracanã, o teu sentimento sobre a presença do Fluminense no Maracanã atual. Então vamos lá, olha só, Paulo, vou dividir a resposta e assim, a gente entende, e isso não pode ser desvirtuado, tá certo? A gente distorcido, que a gente está colocando, que o sonho da torcida do Fluminense é ter um estádio próprio, né? E o nosso, como tricolor, é a mesma coisa, a gente quer ter um estádio próprio.
Agora, essa chapa, Kaká Cardoso, João Bueno, é uma chapa que vai primar pela responsabilidade. E a gente tem um compromisso com a responsabilidade do Fluminense, não é com a nossa gestão, é com o Fluminense dos nossos filhos, dos nossos netos, é com o Fluminense da eternidade. Isso dito, quer dizer, e para que ninguém distorça, é assim, nós entendemos que o Maracanã é a casa do Fluminense, o Maracanã está construído, o Maracanã está reformado, é hoje um dos estádios mais bonitos do Brasil, o Maracanã precisa de pequenos ajustes operacionais para que ele possa virar, por exemplo, o caldeirão que todo mundo quer que o Fluminense tenha. Um exemplo é, hoje, pelo que os especialistas comunicam para a gente, não há como você, por exemplo, fechar o anel do Maracanã na parte de baixo somente. Você pagar o público, eu fui na arquibancada atrás do gol no jogo de sexta-feira contra o Vitória, você pegar aquele público todo, em vez de colocar só no setor da arquibancada, se conseguisse colocar ele todo na parte de baixo, você teria um efeito caldeirão que todo mundo está clamando. Então, é mais barato você investir nesse efeito caldeirão, abrir, por exemplo, só o anel inferior, toda aquela galera da arquibancada está distribuída embaixo, você teria o mesmo efeito caldeirão de proximidade, o mesmo luxo e conforto. Então a gente acha que o Maracanã é a casa do Fluminense, nós envidaremos todos os esforços institucionais, profissionais, para que a gente possa ter o melhor contrato com o novo operador do Maracanã, se, por exemplo, o Estado, na nova licitação que vai fazer, não permitir que o Fluminense participe como clube, e a gente, portanto, vai lutar pelo Maracanã, seja isoladamente, seja compartilhando o Maracanã com, eventualmente, algum outro clube que queira compartilhar o Maracanã. Então a gente tem isso muito claro, o Maracanã é a nossa casa, dá para fazer um baita caldeirão, você tem que alterar, talvez, a maneira como a gente vai estar utilizando o estádio, tem que ser discutido com o novo operador, mas o investimento em viabilizar isso é menor do que você investir, por exemplo, 400 milhões num novo estádio, no momento de muita dificuldade financeira que qualquer um que assumir ali vai viver a partir do dia 27 de novembro. Pois é, e aí você fala também em dificuldade financeira, todos nós tricolores já sabemos que de 2017 diante o Fluminense vai ter vários desafios, independente da gestão que venha a ter. Mas o torcedor quer títulos, o torcedor quer retorno esportivo, o torcedor quer conquistas. Como aliar as dificuldades que o Fluminense vai ter de natureza econômica com a montagem de uma grande equipe? Olha só, eu acho que o Fluminense tem uma grande vantagem com relação a alguns clubes no Brasil que passaram a fazer, vamos dizer, alguma política de austeridade para poder corrigir a questão da falta de recursos. A grande vantagem é que há dois clubes no Brasil hoje que tem uma marca na divisão de base. São os meninos da Vila e os meninos de Xerém. Isso colocado, a gente entende que a base é o grande segredo para que o Fluminense possa ter times competitivos no cenário do futebol brasileiro atual. E a gente entende também que há maneiras de contratar melhores jogadores e você economizar alguns recursos que estão sendo gastos hoje com contratações que, a nosso ver, estão equivocadas. Então a primeira coisa e a gente está no meio assim, da disputa ainda da Libertadores, é chato dar nomes a jogadores e tal, porque está todo mundo torcendo que a gente vai para a Libertadores, que o caminho para ser campeão da Libertadores é mais fácil, você jogando a Libertadores. Então a gente acha que há talvez uma análise profunda de algumas contratações e alguns jogadores no elenco, e essa combinação de melhores contratações no elenco, dispensa de eventuais jogadores e a base do Fluminense muito forte e sólida, você consegue ter times competitivos. Vide o próprio time do Santos hoje, que é formado eminentemente pela sua base, com poucas contratações ali. Hoje o Santos está lá no G6 e está muito bem servido. Gol do líder Palmeiras de 1-0 no sábado, né? E complicou e embolou ainda mais o campeonato. Pois é, vamos voltar um pouquinho para a esfera política. A sua chapa, né, ela resulta de uma fusão feita recentemente e que originariamente do seu grupo político ele era representado pelo candidato Pedro Trengrauze. Há muita discussão em redes sociais, internet em geral, sobre a saída do Pedro Trengrauze e a consequente união, a fusão das duas chapas, né, no sentido de ter agora Kaká Cardoso como candidato e você como vice. Vocês já declararam publicamente, em diversas ocasiões, que Pedro Trengrauze fará parte da gestão de vocês, caso vocês venham a ser eleitos.
Mas eu queria saber qual é o papel do Pedro Trengrauzi hoje nesse novo grupo, no Fluminense Unido Forte, nessa nova chapa. Qual é o papel dele? O que vocês planejam em relação ao nome dele? Já que ele foi uma pessoa que despontou no cenário eleitoral cedo esse ano, enfim, e teve até uma adesão de vários torcedores. Vamos por parte então, Paulo. Eu fico até agradecido de você perguntar isso e eu ter a possibilidade de expor, externar isso para a torcida do Fluminense. Vamos por parte. Primeiro assim, o Pedro Trengrauzi é uma cabeça absolutamente diferenciada no cenário brasileiro, no cenário de gestão esportiva do Brasil. Então, hoje, o Pedro Trengrauzi, ele está compondo a nossa chapa do Conselho Deliberativo, para deixar bem claro, já assinou a nossa ficha para poder a gente entregar lá e formalizar a candidatura. Isso para mostrar, primeiro, o nosso comprometimento com ele e o comprometimento dele. Além disso, Pedro Trengrauzi, todas as ideias, todos os parceiros, e eu quero repetir isso, enfatizar, todas as ideias e todos os parceiros que o Pedro Trengrauzi trouxe para a campanha da chapa Verdade Tricolor estão participando do programa de gestão que a gente pretende implementar. Então, Universidade de Futebol está conosco, Accenture está conosco, Storm Securities está conosco. As pessoas que estavam todas no entorno trabalhando estão conosco. Então, o primeiro papel fundamental do Pedro na campanha é assegurar que Kaká Cardoso e Diogo Bueno estão seguindo com a grande parte daquelas ideias, estão incorporando no programa de gestão. Isso eu acredito que, inclusive, por outros veículos de mídia, o próprio Kaká Cardoso tem externado isso. E, por fim, na gestão, efetivamente, o Pedro tem ideias que são inovadoras, revolucionárias, para principalmente você, torcedor do Fluminense, estar próximo da gestão. Então, a gente está trabalhando muito como incorporar e como o Pedro poderia estar nos auxiliando na construção dessas ideias que ele tanto veiculou. Seja essa a utilização das redes sociais, da internet, das plataformas que geram conteúdo próprio para o Fluminense, nessa aproximação da torcida com a diretoria e com o clube. Que o papel do presidente e do vice-presidente é fazer com que a gente tenha o maior número de pessoas qualificadas na gestão. Então, a gente está trabalhando isso e o Pedro estará na nossa gestão de qualquer maneira, queira ele ou não. Eu já falei isso para ele, inclusive, tá, Paulo? Olha só. Não tem alternativa. Você é um quadro, uma mente brilhante do esporte brasileiro, tricolor, a quantidade de relacionamento no esporte que você tem no Brasil e no mundo, tudo isso a gente quer ter você do nosso lado trabalhando o tempo todo. Tá? Então ele tem um papel fundamental, principalmente na construção da nossa relação com a torcida. Muito bom. Eu ia te perguntar agora sobre mídias tricolores, né? Você está hoje falando para um modesto veículo tricolor que vai chegar a uma quantidade razoável de torcedores, e eu diria o seguinte: é sabido que o Fluminense nos últimos anos não costuma ter as relações mais amigáveis com alguns sites e blogs tricolores, inclusive episódios recentemente ocorridos, caso do site Netflu, enfim, eu não falaria nem no meu próprio caso, porque embora eu esteja vitimado por uma situação lamentável dentro do Fluminense, o Fluminense não foi responsável por isso. E eu queria saber de vocês o seguinte: como vocês pensam a relação institucional do clube com as mídias alternativas, com os sites e blogs tricolores? Porque como é que vocês veem essa posição? O Fluminense é um dos clubes hoje que tem mais mídias independentes de clube no país. E como é que vocês veem isso? Primeira coisa assim, Paulo, eu acho que todo mundo que se propõe a discutir o Fluminense é dever da gestão do clube, dar um espaço, criar um espaço para essas pessoas que estão discutindo o clube. Aliás, eu queria só transcender um pouco essa tua pergunta e voltar ao ponto, sem cansar a torcida do Fluminense. É assim, o grande desafio da gestão do Fluminense é fazer com que todo mundo que quer ajudar o Fluminense ou que quer pensar o Fluminense possa ter um pouquinho de voz. Então a gente tem que criar os canais e os meios para que essas pessoas sejam ouvidas, sejam participativas, estejam informadas do Fluminense. Então, vocês, e você com o Panorama e as dezenas de outras mobilizações que a gente conhece, que tem com relação ao Fluminense, tem que ser criado e ser pensado um espaço dentro do Fluminense, dentro da área de comunicação, sem, e isso é importante, sem acabar com a independência que você tem
tá certo? A gente quer que vocês participem da vida, que vocês ajudem a gente a divulgar a marca Fluminense, que vocês ajudem a discutir, a fazer críticas construtivas, a ter a visibilidade que a gente precisa. Então, é sabido que a gente, dentro do plano de comunicação, quer conversar com os blogs, porque vocês têm também a sensibilidade das pontas, do torcedor apaixonado. Isso ajuda a gente a construir o menor canal de relacionamento com o torcedor. Tá? Eu não sei ainda o que a gente poderia, a gente está em fase de gestação, tem pessoas pensando, mas tem um almoço com todos os blogs, uma vez por mês, para a gente possa divulgar os resultados do clube, fazer uma análise, fazer reuniões específicas com a área de comunicação, mas tenho certeza de que a gente vai querer estar muito próximo de todos os blogs e todo mundo que pretende discutir Fluminense na nossa gestão. Muito bom. Deixa eu te perguntar agora, o tempo passa rapidamente, mas vamos tentar aproveitar o máximo de tempo possível. Todo mundo, quando convoca candidatos para entrevistas em política de clube, pede para que as pessoas apontem as críticas, façam suas críticas a respeito. Eu ia te pedir para comentar brevemente o que você vê de positivo na atual gestão tricolor, na era Peter Simonsen, com seus 2 mandatos desde 2010. Tá, então vamos lá. Eu acho que primeiro, a primeira coisa relevante, eu acho que é uma organização administrativa que foi realizada pelo presidente Peter Simonsen na condução da sua gestão. Eu acho que o Fluminense tinha algumas questões internas que eram mal administradas e ele fez um avanço na administração. Eu acho ainda também que o presidente Peter Simonsen teve, eu acho que esse é a segunda grande feito, o entendimento de que a base do Fluminense tinha que ser preservada. Eu digo assim, não vender os atletas, eu tenho uma discordância, talvez de ter vendido os atletas muito cedo, mas eu acho que ele teve um entendimento. Eu visitei Xerém antes da gestão dele, visitei Xerém recentemente lá com o Marcelo Teixeira, e pude ver que ali tem um carinho e um zelo especial do presidente por isso. E acho que tem uma terceira vertente, que é a questão da internacionalização. Quer dizer, o Fluminense disputar lá, está participando de um torneio nos Estados Unidos, o Fluminense ter esse viés de ter uma alternativa, de ter um clube na Europa, ajuda a marca do Fluminense internacionalizar. A gente pode discutir aqui se o Samorim seria a melhor escolha, se a Florida Cup seria a melhor escolha, mas esse avanço foi muito importante. E por último o CT. Quer dizer, quem vê o CT sendo erguido, o CT é uma mudança de patamar que o Fluminense vai ter perante os próprios clubes do Rio, né? Vamos dizer assim, na competição aqui mais local e até mesmo perante outros clubes. A gente começa a se igualar em infraestrutura com relação ao clube. Então, acho que essas 4 coisas, uma melhora na administração, a divisão de base, o zelo que ele olhou a divisão de base, a internacionalização, o início de uma internacionalização do clube e o CT, ter deixado o Pedro Antônio fazer, construir o CT lá junto com o Fluminense. E a coisa aconteceu, né? Pra gente fechar agora um ping-pong, eu te dou os nomes e você faz breves comentários à sua vontade, ok? Ok. Então, o primeiro nome, Celso Barros. Tricolor apaixonado, ótimo, que a gente, Kaká Cardoso e Diogo Bueno, gostariam muito de tê-lo conosco nessa chapa. Tricolor apaixonado. Pedro Antônio. Outro tricolor apaixonado que já demonstrou a capacidade de fazer alguma coisa pelo Fluminense e que dissemos, eu e Kaká, para ele na sexta-feira, que ele poderia ser muito mais no clube conosco. Pedro Abad. Acho que o Pedro Abad, ele tem que resolver essa questão da receita, né? Há uma discussão nas redes muito grande de eventuais impedimentos dele. Não tenho nada contra a pessoa dele, também tenho certeza da lisura dele enquanto se for presidente eleito do Fluminense. A gente acha que ele bota em risco, por conta da questão da receita, a instituição Fluminense. Mário Bittencourt. O Mário, ele tem prestado serviços advocatícios relevantes para o Fluminense. Estão rolando nas redes algumas denúncias contra o Mário no exercício da sua função, alguns conflitos de interesse. Eu acho que o Mário ele tem que vir a público esclarecer esses eventuais conflitos de interesse, sendo vice-presidente de futebol, como está todo mundo clamando. Mas, além disso, eu peço a gentileza de um comentário. É isso.
Obrigado, Diogo, pela sua participação. Uma honra ter você Imagina, aqui. Paulo. E boa sorte no seu pleito. Esse foi o Panorama Tricolor especial. Paulo Roberto Andel entrevistando Diogo Bueno. Já já a gente volta. Até!